rei do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, não tinha medo de nada, mas quando o combate era contra os nazarenos, o negócio era diferente. Era como se fosse uma onda de irados escorpiões que se ferroavam mutuamente no seio da caatinga. Os integrantes da Força Volante, oriunda do então povoado de Nazaré, eram conhecidos como nazarenos ou ainda como os Cabras de Nazaré. Aqueles homens formavam, sem sombra de dúvidas, a mais temível e implacável força de combate e repressão ao cangaceirismo e, em especial, a Lampião e seus comandados. Depois de uma série de combates na região da Baixa Verde em agosto de 1924, Lampião foi dado como morto e sumiu dos noticiários. Os informes da polícia por aqueles dias referiam-se apenas a Livino e Antônio Ferreira. Livino foi visto em tal lugar, Antônio Ferreira passou pela fazenda tal. Lampião teria morrido? Os nazarenos, seus ferozes caçadores, tomaram uma folga e retornaram às suas casas tranquilamente. Aproveitariam para descansar e cuidar de outros afazeres. Na manhã do dia 20 de novembro de 1924, aproveitando a folga em sua querida Nazaré, Pedro Tomás de Souza Ferraz, integrante da volante do sargento Higino Belarmino, foi ver como estava sua propriedade e cuidar de alguns deveres. O sol aproximava-se do ápice naquele dia, quando o homem saiu para vistoriar os bebedouros de seu gado bovino naquela propriedade. O calor estava tão sufocante que o seu grande desejo no momento era dar um bom mergulho, mas aguardaria o término do seu trabalho. No caso específico desse homem, uma tarefa como a sua oferecia grandes riscos. Caso fosse avistado por cangaceiros que poderiam estar varejando a região, a sua vida não valeria mais que a bala que lhe estaria destinada. Pedro Tomás pertencia a uma família perseguida por Lampião. Por esse motivo, deixara de residir na sua propriedade para buscar a segurança de um agrupamento urbano como o Nazaré. Em época de estiagem como aquela, saía do povoado para vistoriar os bebedouros na fazenda Lagoa Cercada, onde se encontrava naquela ocasião a 14 quilômetros do povoado onde morava. Nas cercanias da sua propriedade ficava outra fazenda, a Lagoa do Mato, pertencente a outros membros de sua família. Ao passar pelo açude da fazenda Lagoa Cercada, de Terto Alves Feitosa, o Terto Baião, Pedro Tomás resolveu tomar um banho. Deixou a roupa e o rifle na beira d'água e deu um mergulho. Ao pôr a cabeça de fora, avistou um grupo armado e Lampião na frente. Pedro pegou a calça e o rifle e correu nu caatinga fora, indo sair em Pau dos Leites, onde se encontravam seu irmão Manuel Tomás com o primo e cunhado Inocêncio Nogueira. Frustrados por ter Pedro Tomás escapado incólume da mira de suas armas, os cangaceiros encaminharam-se para a fazenda Lagoa do Mato e surpreenderam os dois únicos ocupantes da casa, Inocêncio de Souza Nogueira e Manel Tomás. Este era irmão de Pedro Tomás, que resistiram por algum tempo e também fugiram para a Caatinga. Os cangaceiros incendiaram essa casa, abateram cabeças de gado e depois rumaram para um lugar denominado Baixas, onde ocuparam duas casas solidamente construídas em alvenaria, situadas bem próximas uma da outra. Ali ocultaram-se, mantendo-se abertas as portas e janelas para dar a impressão de que não existia no local viva alma, aqueles que muito provavelmente não deixariam de dar combate ao bando, os nazarenos. O local era excelente para uma emboscada. As duas habitações ficavam de frente a um terreno descampado, o que facilitava a pontaria sobre o alvo. Lampião armou tudo estrategicamente. Chegando ao povoado a notícia do ataque a Pedro Tomás, partiu um pequeno grupo à procura dos cangaceiros, integrado por Manuel Flor, Davi Jurubeba, Manuel Jurubeba e Levino Inácio. Não foi possível incorporar mais homens à tropa, porque outros companheiros encontravam-se fora em suas propriedades e alguns teriam que permanecer no povoado como guarnição para conter possíveis ataques dos cangaceiros. Durante a marcha, o pequeno grupo foi reforçado com a adesão de Inocêncio de Souza Nogueira. Por volta do meio-dia, Lampião estava descansando na fazenda Baixas de Antônio Alves Feitosa, vulgo Antônio Baião, irmão de Terto. Tinha mandado o vaqueiro Rufininho matar umas galinhas e preparar o almoço. Não esperava que os nazarenos se reunissem tão rápido.
Arrastando-se pelo chão, os cabras de Nazaré foram tomando chegada. Terminado o almoço na casa grande da fazenda, Lampião foi até a porta da frente e ali ficou, descuidado, preparando um cigarro de fumo picado. Davi Jurubeba, escondido a 20 metros atrás de uma cerca, apontou o fuzil mirando na testa de Lampião. Mas na ganância de fulminar de vez o inimigo, esquecera de destravar a arma, e ao destravá-la não pôde evitar o estalido da mola de aço. Lampião, esperto como ninguém, ouviu o ruído e saltou para dentro da casa, alertando a cabroeira. "Aperpare todo mundo! Os homens chegaram aí! Vamos dar o que eles merecem!" Além da casa grande, haviam 2 casas de moradores e 3 currais de madeira para os bodes. Antônio Ferreira, perito em retaguardas, escapou pelos fundos da casa com alguns cabras, protegidos pelas cercas dos chiqueiros, indo postar-se atrás dos nazarenos sem que estes percebessem a manobra. Livino e outros cabras rodearam pelo outro lado. Lá no curral, Manuel Jurubeba chama a atenção de Davi. "Repara, Davi, aquele cabra ali daquela casa. Tá danado atirando de ponto sobre nós. Levanta, atira e abaixa." Levantou de novo. "Deixa que eu pego ele." Ficou na expectativa. Quando o cangaceiro levantou a cabeça para atirar pela janela, Davi Jurubeba acertou-lhe um tiro no rosto, matando-o instantaneamente. E disse com a voz pausada de sertanejo: "Arre, cabra, filho do diabo! Te peguei, desgraçado!" O tiroteio era intenso. Os nazarenos não tiveram tempo nem de comemorar. Ali bem próximo, ouviu-se o berro e o impacto de um corpo caindo ao chão. Era Inocêncio Nogueira, que tombara crivado de balas das armas dos cabras de Lampião. Estava morto. Os cabras de Nazaré desesperaram-se. O combate era feroz e encarniçado. Para se ter uma ideia do calor, em dado momento a cerca do curral junto ao qual estavam alguns nazarenos pegou fogo. Parecia que estavam no inferno com tanto calor e sede num combate que parecia não ter fim. Os nazarenos eram todos parentes, irmãos, primos, cunhados. Até o velho Antônio Gomes Jurubeba, seu Gomes, patriarca das famílias Flor e Jurubeba, estava ali apoiando os rapazes. A morte de Inocêncio causou um misto de tristeza, raiva e desespero. Seu Gomes, como se tivesse perdido o juízo, ergueu o corpo e avançou de pé em direção ao terreiro da casa, enquanto os parentes gritavam alarmados: "Se abaixe, meu tio! Se deite! O senhor vai levar tiro aí!" Foram forçados a agarrá-lo à força e levá-lo para um lugar seguro. Os nazarenos estavam envolvidos em 2 fogos. Na retaguarda, Antônio Ferreira e seu grupo mudavam de posição a todo instante. Aí, a coisa ficou mais feia ainda para os cabras de Nazaré. Olímpio Jurubeba, rastejando, tentou colocar-se num ponto melhor para combater os inimigos. Recebeu um balaço na espinha e arriou dizendo: "Meu Deus, os bandidos me mataram. Vou morrer." Euclides Flor e Abel Tomás arrastaram-no para o pé da cerca do curral e chamaram o velho Gomes. Olímpio pediu a bênção dizendo: "Tio Gomes, tô morto. Dê lembrança a meus pais e meus irmãos. Chame Davi para eu me despedir dele." Davi Jurubeba chegou aflito, sentou-se ao pé da cerca, pôs a cabeça do irmão agonizante em sua perna. Olímpio arregalou os olhos e murmurou: "Tô com sede, meu irmão. Só sinto morrer sem ver Nazaré livre de Lampião. Adeus, dê lembrança à minha noiva." Antônio Gomes, acabrunhado, mandou que seus rapazes se retirassem. "Vamos embora, meus filhos. Por hoje chega de tanta desgraça." Antes de sair, Davi Jurubeba, fora de si, gritou fazendo um desafio extremo: "Lampião, ladrão de bode, saia debaixo da cama. Venha resolver a questão comigo corpo a corpo, no punhal." Lampião gritou de volta: "Eu não brigo com quem tá querendo morrer, Davi. Quem briga se agarrando um com o outro é doido. Pra que é que foi feito bala?" O corpo de Olímpio foi levado para a casa de seu pai, Tomás Gregório, na fazenda Pau de Leite. O de Inocêncio foi deixado escondido em umas moitas, só viriam buscá-lo no dia seguinte. Quando chegaram à fazenda Genipapo, todo mundo percebeu, pelo semblante, que havia acontecido coisa ruim. Dona Maria Jurubeba, mãe de Olímpio, perguntou: "Gomes, cadê meu filho?" Os rapazes ficaram nervosos, olhando uns para os outros. Gomes não teve coragem de contar para a irmã o que acontecera. Seu irmão Eloy Jurubeba pôs a mão no ombro do cunhado e disse: "Compadre Militão, Olímpio morreu. Inocêncio também tá morto."
Dona Maria Jurubeba botou as mãos na cabeça em pranto. Todo o povo de Nazaré e das fazendas vizinhas passou a noite em reboliço, chorando e jurando vingança. Inocêncio Nogueira era arrimo de família e deixava desamparada sua mãe viúva e uma irmã moça que, por serem pobres, passariam por terríveis privações. Depois de sepultados os corpos no cemitério da Ema, os nazarenos foram à fazenda Baixas para perguntar ao vaqueiro se havia morrido algum cangaceiro. Rufininho disse: "Olha, eu não posso dizer nada porque Lampião disse que se eu contasse ele me matava. Mas morreu um cabra chamado Mané de Margarida e está enterrado dentro do Riacho Cocão." Nas Baixas, os tiros procuravam os corpos numa guerra fratricida de sertanejo contra sertanejo. Desfecho lamentável de uma triste cadeia de acontecimentos.